Cheguei de volta à biblioteca. Lembra que no vídeo passado eu contei pra vocês que a biblioteca tava no modo faxina? E apesar de já ter limpado as estantes, eu agora estou colocando os livros no lugar. E eu tenho mais de 2.000 livros. Mas levando em consideração que esse rostinho aqui nasceu nos anos 80 e eu tenho livros aqui em casa desde quando eu era bem pequenininha. Então, basicamente, tá assim. A bagunça, como é de praxe, a cadeirinha, né, gente? Eu sou pequenininha e eu tenho que subir na cadeira para conseguir alcançar a estante. E mais baguncinha aqui atrás, porque eu andei retirando uns livros, tá vendo? A estante é viva. Aqui tem mais pacotinhos que vão chegando, algumas revistinhas que eu separei aqui de crochê e costura que eu quero manter. Mais pacotinho para abrir. Já levei alguns livros para outros cômodos da casa. E olha a quantidade de pacotinhos que eu tenho para abrir. Essa é uma coleção inteirinha do Clube de Literatura Clássica que está embalada. E um pouco mais de caixinhas dessa coleção, porque o Clube de Literatura Clássica fechou comigo a coleção inteira. Então vamos fazer uma combina? Eu vou abrir uma a uma essas caixinhas do Clube de Literatura Clássica com vocês e quando a gente terminar a coleção, a gente alcançar o passo das caixinhas que estão chegando, eu prometo fazer um bookshelf tour pelas estantes. E a verdade é que eu já tentei muitas formas de organizar a biblioteca. Eu já organizei por cores, que fica lindo de viver, porém não é muito funcional. E é muito difícil a gente encontrar na estante um livro que a gente quer, principalmente para fazer conteúdo literário. Eu já organizei por ordem alfabética e foi um pesadelo, porque cada livro que vai chegando, a gente tem que encaixar bem bonitinho naquela parte da estante a qual compete a letra. Só que aí eu tenho que mexer na estante inteirinha, porque muitas vezes eu não tenho mais espaço para encaixar o livro. Já tentei também por autor. Foi uma maneira muito prática, porém também tive o mesmo problema, que quando eu queria colecionar um autor todinho como Jorge Amado ou Paulo Coelho, que eu gosto muito, eu tinha que remover os livros da estante para encaixar do outro lado. E eu já tenho uma coleção quase completa do Stephen King e também do Snoopy. E tenho a coleção de mangás. Então foi virando uma confusão para poder acertar cada coleção no nicho certo. Já tentei por gênero, mas também não deu certo, porque os meus livros clássicos, que é o gênero que eu mais gosto, eles tomaram toda a estante e não deram espaço para os livros de terror, que também é um gênero que eu também gosto, e eu também tenho muitos livros de terror, e poucos livros de outros, como romance de época, então ficou uma parte da estante muito superdotada e outra parte bastante vazia. Mas então, afinal, qual é o jeito mais funcional de organizar uma estante? Eu tentei organizar lidos e não lidos, mas sabe aquele hack de colocar os livros assim, pra frente, que são as páginas que a gente ainda não leu, e com a lombada voltada para nós, com os livros que a gente já leu, pra gente ir pegando ao acaso na estante? Também não funcionou, porque foi muito difícil organizar os livros para fazer conteúdo. Então, na hora de tirar os livros da estante, virou um caos. Quer um conselho de uma menina que tem mais de 2.000 livros? É realmente mais fácil organizar livros lidos e não lidos. Simples assim. Eu estou separando toda essa parte da estante para poder organizar os livros que eu já li. Então, eu vou separar 3 estantes para livros já lidos. E tá vendo essa curvinha da estante? Aqui onde tá o Baby, o Melocotão, o Fofão, eu vou colocar os livros que eu ainda não li. É muito mais fácil, muito mais prático e muito mais simples. E depois, alguns vídeos à frente, eu vou contar para vocês se funcionou. É importante lembrar que é preciso deixar pelo menos 2 nichos da sua estante ao lado dos livros que você já leu, vazios. Isso porque são os livros da sua TBR que vai entrar durante o ano, que vai precisar ir para lá. Então, não ocupe toda a sua estante de livros lidos. Você tem muitos livros lidos aí na sua casa? Quantos livros você já leu na sua vida que estão aí? Já doei alguns, já olhei aqueles que eu quero manter e, gente do céu, eu me surpreendi com a quantidade de livros que eu já li. 3 estantes completas foram lidas. E por falar em livros lidos, em clássicos da literatura, a resenha de hoje
é um livro publicado por uma das editoras que me acompanhou durante toda a vida. Uma das editoras que eu mais gosto, que é a editora Rocco. E eu tenho como provar. Eu tenho na minha estante uma coleção dos livros de Paulo Coelho, publicado em 1996 pela editora Rocco. São livros que eu comprei na época, então dá pra ver aqui, ó, A Ferrugem do Tempo. Paulo Coelho é um dos meus autores preferidos que me acompanhou durante a adolescência. A lombada da Rocco, ó. E as lombadas estão quebradas, sim, porque eu já vi. E eu adoro essas capas, porque elas foram as mais incríveis e mais realistas capas que a Rocco já fez. Também falando em clássicos, em Paulo Coelho, vai vir por aqui muito conteúdo, pois a Rocco também me mandou alguns livros que são clássicos da literatura. São livros de autores bem consagrados, como Margaret Atwood, O Conto da Aia, e livros da Clarice Lispector. Gente do céu, eu vou começar a ler Clarice e eu quero ler a coleção inteirinha. Então vai vir resenha introspectiva e profunda por aqui. Mas enquanto não tem resenha dos livros da Clarice, vamos conversar sobre Sem Coração. E sim, a filosofia que a gente encontra aqui dentro. Matador, Marte, monarca, maluco. Foram estas as palavras das tecedeiras do destino que selaram a vida de Catherine, a rainha de copas de Sem Coração. Mas afinal, o que o Wicked e Alice no País das Maravilhas têm a ver com Sem Coração? É que Gregory Maguire construiu uma nova história em um mundo que já existia. O Wicked é ambientado na Terra de Oz, do famoso clássico da literatura universal, O Mágico de Oz. Foi lendo este livro que a autora teve a inspiração para criar também um spin-off. Eu vi muita resenha de Sem Coração dizendo que essa é uma recontagem de Alice no País das Maravilhas. Não, não é verdade. Uma recontagem é contar a mesma história do seu jeito. E aqui a autora não está contando nenhuma história de Alice no País das Maravilhas. Ela está usando apenas o ambiente em que a história se passa. Recapitulando, um spin-off é uma obra que se passa no mesmo ambiente, no mesmo cenário que a obra original, porém se concentra em uma narrativa e até mesmo personagens diferentes. A autora de Sem Coração, ela sempre teve uma imensa curiosidade, porque a Rainha Vermelha, a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas, gritava o tempo todo: cortem-lhe a cabeça! Alguém roubou 3 das minhas tortas! Foi você que roubou? Não, Majestade. Foi você? Não, Majestade. Roubou as tortas? Não, Majestade. Você roubou as minhas tortas? Não, Majestade. Suco de amoralesca. Eu estava faminto! Eu não fiz Minha cabeça! Minha família! Oh, por favor, não faça isso! Eu tenho girino! Vá à casa dele e recolha os filhinhos. Eu gosto de girinos no pão fino. É tão bom quanto caviar. Sim, Majestade. Bebida! Teria sido algum trauma? Porque ela governava através do medo? O que teria acontecido para que ela se tornasse tão fria e calculista assim? O spin-off de Marissa Mayer é um livro fantástico e você, leitor, que fica torcendo o nariz para spin-offs, deveria dar sim uma chance. Sim, eu sei que existe muitas fanfics disfarçadas de spin-off por aí, mas neste livro a Marissa Mayer incluiu algo essencial de Alice no País das Maravilhas. Ela preservou
a essência da obra universal, que são a filosofia e a mitologia. Neste livro de 414 páginas, reina uma história do outro lado do espelho, no jogo filosófico de xadrez. O xadrez é uma metáfora filosófica que representa a personagem e a natureza do mundo em que ela se encontra. O tabuleiro representa a vida, o destino acontecendo, e cada personagem são as peças da vida, as peças do jogo de xadrez. Essas peças ou personagens possuem uma personalidade condizente às posições em que ocupam. Eles têm regras rígidas, ao mesmo tempo que o jogo demonstra a imprevisibilidade daquele universo. Difícil? Eu explico. Assim como Alice, a Catherine tem o objetivo de se tornar rainha. Esse objetivo reflete a jornada de crescimento e amadurecimento da personagem, como acontece nos romances de formação. Harta, o chapeleiro da história, representa uma das torres, que pode ir para frente e para trás, desafiando as leis do tempo no tabuleiro de xadrez. Uma curiosidade é que o Chapeleiro Maluco não é uma invenção de Lewis Carroll, já que, naquela época, os materiais que os chapeleiros trabalhavam eram tóxicos e sim, eles terminavam realmente por enlouquecer. Harta, como uma das torres, conhece os caminhos dos reinos através dos espelhos. Então ele se torna livre das amarras do tempo e ele pode produzir chapéus daquilo que falta para completar a personalidade dos peões. Já pensou que ele pode ver o futuro e voltar ao passado, já que ele é livre do tempo? Já o bobo da torre, não. Já o bobo da corte... Já o bobo da corte é outra torre e também representa o mocinho da nossa história. Acontece que essas duas torres, elas pertencem ao reino rival e possuem a missão de capturar a rainha. Sim, estamos jogando xadrez. Vocês estão conseguindo compreender agora comigo toda a estrutura do texto? Os outros personagens do livro são os peões e eles se movimentam conforme a decisão das duas torres e do rei e a rainha, as peças principais do jogo. Alguns são abatidos, como a mulher de Peter e a tartaruga fingida. E outras, como a Mary Ann, melhor amiga de Catherine, e o rei, mudam de lado no jogo, de lado no tabuleiro frequentemente. Os leitores que sabem jogar xadrez já devem ter assimilado a estrutura do livro logo nas primeiras páginas. E também o desfecho, que é: quem irá vencer o jogo? Quem capturará a rainha? Sim, porque assim se vence um jogo de xadrez. Neste livro temos 3 crianças que são guardiãs do Poço de Melaço, que fica entre os cruzamentos dos reinos. Isto é, no grande corredor de labirintos do jardim. Então aqui nós temos representado uma parte mitológica. As portas e o corredor de Alice no País das Maravilhas, cada porta dessa representa o livre-arbítrio. As 3 irmãs são as moiras, que são as tecedeiras do destino. Lembra da mitologia grega? Cloto, a fiandeira, Tropos, a guardiã do tempo, e Lax, que é aquela que corta o fio, determinando a vida e a morte. É importante lembrar que na mitologia nem mesmo Zeus, o deus dos deuses todo-poderoso, poderia alterar o destino que elas tinham determinado. Tá fazendo sentido a história agora? Sem Coração é um livro publicado em 2016 que ganhou edições de colecionador em 2025. E o que muita gente reclamou dessa edição foi, na verdade, assim, uma jogada de marketing, não sei se intencional. É porque as letras vão manchando a capa conforme nós vamos avançando na leitura. E a experiência de leitura que temos ao ir manchando a capa é que o coração da rainha está sangrando conforme nós vamos avançando na leitura. E provoca também na gente um quentinho no coração de que eu manuseei o livro, eu interagi com o livro e eu fiz essa leitura.
porque eu sou daquelas que conversam com o livro e faço muitas marcações, não tenho dó de quebrar a lombada e nem de fazer anotações nos meus livros. O que fez muita gente confundir spin-off com recontagem e achar que essa era uma recontagem de Alice no País das Maravilhas é porque a autora norte-americana Marissa Meyer é especialista em recontagem de contos de fadas. Em 2012, ela ganhou grande popularidade com a série Crônicas Lunares, que traz a recontagem de personagens das fábulas. Neste livro, nós vamos ter um narrador onisciente, ou seja, esse narrador conhece toda a história, porém ele vai nos contar de forma impessoal. É um narrador neutro. A Rainha de Copas ainda é uma garota jovem, imatura, e ela adora cozinhar. O sonho que ela nutre é ser uma grande confeiteira do Reino de Copas. Nesta época, no começo do livro, a Catherine não é a nossa famosa Rainha Vermelha ainda. Ela ainda é a filha da Marquesa da Pedra da Tartaruga Fingida e está prometida para o Rei de Copas. Acontece que ela não quer ser rainha e isso fica cada vez mais evidente, principalmente durante o baile do rei preto e branco, onde ela se apaixona pelo bobo da corte. Durante o desenrolar dos fatos, vamos amadurecendo junto com a personagem, recebendo pitadas filosóficas ao longo do livro, como: ela foi meticulosa em cada passo, assou o coração junto com os doces. O sentido é perfeição. Um rei feliz faz um reino feliz. É perigoso não acreditar em uma coisa só porque provoca medo. Quando terminou, parecia que seu coração estava maior do que o corpo. Estava do tamanho da casa agora, do tamanho do reino inteiro. Ele é muito inteligente. Ele certamente gosta de pensar que é. É uma experiência de leitura fascinante. A palavra exata para definir a sensação ao lermos esse livro é mágica. Um final que não poderia ser diferente. Um final que escapa todas as nossas expectativas. Como as tecedeiras do destino disseram, há várias possibilidades dentro deste jogo de xadrez. Existem vários finais de jogo possível, escritos não por elas, mas por nós, as peças deste tabuleiro, quando nos movemos. Então chegamos ao corredor cruzado, onde temos que escolher uma porta de possibilidades que vai nos levar a ganhar ou a perder. Lembrando que o tabuleiro de xadrez é a vida, é o mundo, e as peças do tabuleiro somos nós aqui, escolhendo o nosso destino. E vamos chegar ao corredor cruzado de portas de possibilidade, onde temos que escolher uma porta que é o nosso livre-arbítrio. Para a autora, para Lewis Carroll, o destino já está escrito. Como as masmorras vão tecendo várias possibilidades. E conforme nós, as peças de xadrez, vamos nos movendo na vida, vamos andando em direção a uma dessas portas, determinando o final do jogo. Não é genial? É filosofia pura. O xadrez é um jogo de raciocínio e estratégia. Então, onde, como e quando, durante o jogo, devemos deixar de ouvir a razão, a inteligência, o raciocínio e começar a ouvir o coração. Simplificando, em que jogadas devemos ouvir a razão, a inteligência, e em que jogada devemos ouvir o coração, ser guiados pela emoção. É que o coração, muitas vezes, pode nos guiar e nos fazer perder o jogo, nos fazer abandonar algumas estratégias por amor. No xadrez, cada peça batida é um sacrifício, vale tudo pela rainha, mas já pensou se uma rainha ou uma peça como uma torre importante no jogo se apaixona por um peão e quando o peão será abatido, a torre se sacrifica? Poderíamos perder o jogo, não é? Mas também a razão, guiando o nosso jogo, pode muitas vezes nos fazer perder o coração. Nós agimos friamente, sacrificando as peças à nossa volta para defender apenas uma rainha no jogo de xadrez. E o coração é a nossa essência, é a nossa alma.
Vale mesmo a pena, será, ganhar o jogo da vida a todo custo? O cruzamento entre os mundos representa o equilíbrio da vida, mas nesse jogo de xadrez, nesse tabuleiro da vida, no mundo a qual estamos, é impossível jogar com equilíbrio, jogar com o coração e com a razão. Ou se joga com a razão, ou se joga com o coração. Ora estamos nos quadradinhos brancos, ora estamos nos quadradinhos vermelhos. Essa é a ideia filosófica de Lewis Carroll. É importante também lembrar que a Rainha Vermelha tomou do poço de melaço das 3 irmãs, as fiandeiras do destino. O poço de melaço das 3 irmãs representa a doçura da vida. Quando a Rainha Vermelha machuca o tornozelo, ou seja, ela não pode mais jogar, andar de um lado para o outro do tabuleiro, ali ela estaria realmente abatida, em sufoco, ela vai tomando desse poço de melaço e se cura. Ela toma um pouco da doçura da vida. E é por isso que quando a Rainha Vermelha grita, cortem-lhe a cabeça, ela está agindo pela razão, ela está agindo pela frieza, ela não tem aquele sentimento de, meu Deus do céu, o meu amigo vai morrer, cometeu um erro no tabuleiro, ela já está logo gritando, cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. Mas por ter tomado do poço de melaço das irmãs, ela realmente nunca cortou a cabeça de ninguém. Nisso, a autora faz o caminho do meio que Lewis Carroll não fez. Ela está demonstrando nesse livro que não precisamos apenas escolher entre agir com o coração ou com a razão. Se nós agirmos com doçura e deixarmos a doçura da vida entrarmos em nós, se bebemos um pouquinho que seja, um mínimo que seja do melaço, nós podemos andar no caminho do meio, mesmo inconscientemente. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do livro de hoje. Vocês já tinham imaginado que num spin-off podia conter tanta filosofia e tantas lições preciosas da vida pra gente pensar, amadurecer? Então agora eu vou convidar vocês a fazer um último passeio comigo pela cidade de IBC, curtindo o finalzinho das férias. E para terminar, eu quero só chamar a atenção de um personagem muito interessante do livro, uma espécie de ladrão. Eu vou utilizar a palavra ladrão para não dar spoiler, que é o Corvo. Não podemos falar desse personagem porque é um personagem central, uma peça central, principalmente do final da história. Então só prestem atenção nele. E ele é semelhante ao passeio que eu vou levar vocês. Então, inspirada nesse personagem, nada mais adequado do que eu levar vocês para um passeio para aqueles que roubam. Mas, apesar de roubar, eles trazem a honra. Uma garrafa de rum, um por todos, todos por um. E alguma coisa assim. Vocês estão percebendo que eu não sou muito boa de música pirata. Então vem comigo se divertir na aventura dos ladrões de coração, porque eles vão roubar seu coração de fofos. Aventura pirata. Essa embarcação a qual vocês estão se chama a Vingança da Rainha Ana.
E ela pertence ao grande, ao incrível Barba Negra, que dispensa apresentações também. Barba Negra muito famoso, mundo afora. Eu sou o Scan, sou o primeiro imediato dessa embarcação. Tô aqui pra treinar vocês, preparar vocês. Só tenho que dar uma aviso. Vocês vieram em um péssimo momento. Quando saímos do Caribe e viemos aqui pro Brasil para esconder o nosso tesouro, nós dissemos de cara com um piratinha meia matada, o tal de Rock brasileiro. Ele insiste em tentar roubar o tesouro do nosso capitão. E ainda por cima, tentou roubar a papagaia do Capitão Barba Negra. A Penélope. Isso não se faz. Quando o pirata toma uma atitude dessas, ele tá procurando sarna pra se coçar. Invadir a embarcação! Barba Negra! Barba Negra! Ei, que é? Barba Negra, os piratas do rock brasileiro invadiram a embarcação, venha nos Agora eu ajudar. não posso, manda vir entrar. Como assim você não pode? Eu tô ocupado, cara. Mas o que você tá fazendo? Eu tô no banheiro. Tu falou invadir uma embarcação do Raça Negra. Barba Negra. Todos eles são. Olha a cara de pirata dele. O que foi, tio? Chama o Capitão Rock, é tudo pirata do Barba Negra. O quê? Tô te falando. Aqui, Barba Negra. Não, Barba Negra eu não sei. Tu, flamenguista, cadê o Barba Negra? Cadê o corintiano? Olha nele, gente. Ah, tá. Cadê o Barba Negra? Não, me dizer. Sabe onde está? Quê? O Barba Negra. Aonde? Banheiro, soltando tá no banheiro? Ah! Ele tá escrito. E o desgraçado escreveu aí. Ele está dentro do sorriso. Você lá. Falaram que tava no banheiro. Posso trabalhar pra ti? Marcelo, mandaram mal que for o patrão dele. Trouxe comigo. Cascudas, atirem! E observe o tempo de baixo também. Pra muita munição e ao mar. Tem os bastões, Maru! Vamos seus lados de porão. Atirem! Precisamos apurar as embarcações de ossos. Fogo! É minha bolsa. Que bolsa? Ah, Tem que filmar assim, ó. Aê, galera! Roubei! Os argentinos pagam? Quem que é o dono do roxo? Quem que é o dono do transparente? Olha a cara da derrota. Olha a cara da derrota. É isso aí, galera. Mais um dia de assalto aqui no barco.